Essas histórias que eu vejo aqui, todas elas estão no seu livro O Aviador ou são outras histórias? Bem, obviamente eu no Aviador não falo de automóveis, só falo de... Não. Essas histórias de voos que tem aqui na sua página no Facebook. Uhum. Essas aqui. Sim. Eu vejo aqui algumas... aqui a 6ª edição. Tá na 6ª ou tá na 7ª agora? 6ª. Tá na 6ª. Eu falei pra você que era 6ª. Você teimou que era 7ª. Ó. Essa daqui. Pronto. Este desenho aqui. Isto é muito curioso. E Por favor, explique para quem está em casa. Houve uma sacanagem aí, pelo jeito. Não houve sacanagem nenhuma. Aliás, se olharem no copiloto, que é suposto ser eu, está concentradíssimo. O senhor é piloto, o senhor está atrás das meninas. O piloto fica aqui. Não, eu era copiloto. Eu era o copiloto. O senhor era o copiloto. Então tá bem. Mas cadê o bigode? Aparentemente, estava concentradíssimo na pilotagem. Perfeito, percebo. Isto é uma história muito curiosa, porque um dia eu voava 727, Boeing, logo no início da minha carreira, era copiloto, e um conhecido costureiro português, o Augusto, fretou um avião à TAP, um Boeing 727, para fazer a apresentação da sua coleção, da sua nova coleção. Encheu o avião de jornalistas, de convidados, mas havia um problema. Isso era em que ano? 1976, 77, por aí, não tenho a certeza, teria que confirmar. Porque eu sou um cara novo, foi quando eu nasci, 77. É interessante, porque eu tinha lido e não me estava a situar no ano. É anos 70, agora não posso precisar a data, porque foi nos anos que não é importante. Eu só voei 727 na década de 70, portanto foi anos 70 com certeza. Só que havia um problema, onde é que as meninas trocavam de roupa, e foi preciso improvisar então um lugar. E então o lugar era parte do cockpit. Tu não voaste 727? Voei, o 100 e o 200. E depois tinha a entrada, logo a seguir à porta, havia ali um espaçozinho antes da galley, e foi usado esse espaço também. Portanto, era no 727, 100 e 200 eram iguais à frente? Era igual. Portanto, a porta do cockpit aberta e havia roupa dentro do cockpit e estavam lá o cabeleireiro e na outra zona. Que cockpit enorme também esse. Qual? Era muito maior do que hoje em dia? O cockpit era grande. Mas não é, mas aqui a imagem não corresponde à realidade. Era uma que estava só a se trocar. Está muito maior. E esta história é muito curiosa porque eu depois contei isso e obviamente eu não estava tão concentrado a olhar para os instrumentos como parece ali. O senhor pôs o piloto automático, fala a verdade. Como parece. Sim, retrovisor. Piloto automático e um retrovisor. O espelhinho. Aliás, há um comentário muito interessante que era na altura o cabeleireiro que as penteava, que era o José Carlos, não sei se diz alguma coisa, que depois foi costureiro também, e ele de resto também aparece nas fotografias, mas ele na altura era só cabeleireiro. Ele também devia ter medo de voar. E há uma altura em que se vira para mim e diz assim: vocês já viram as meninas 3 vezes, agora olhem para a frente. Pronto, bem. Como se fosse aparecer um sinal vermelho ali na frente, né? Mas ou um carro para poder cruzar uma rotunda. Como é que fica isso? O piloto vai olhar para frente e não vê nada. Os instrumentos é que estão ali para poder auxiliar, ou não? Não é assim? Sim. Só na hora que vai aterrar, como vocês falam. Não, a gente não precisa muito olhar para a frente, mas precisa de olhar para os instrumentos. Sim, para os instrumentos. Isso é importante. O senhor já teve alguma história que o senhor... Eu vou chamar de senhor porque... Eu preferia que não, mas... Não, é porque é um comandante, né? Eu também preferia que não. Mas... Então tá bem, você. Sim, claro. Então, Zé, já teve alguma situação em que você... eu perguntei só ao Janjan, a gente disse que não. Você olhou para as coisas e falou assim: babou, vai dar problema aqui, como é que eu vou fazer? Teve. Não, olha, teve uma gravíssima que eu sei porque eu li. Mas essa está no livro, eu não li o livro. Sim, está no livro. Já disse que quando está a acabar o curso de piloto nos Estados Unidos. A começar. Pior ainda. É brilhante. Pior ainda. É babou mesmo de vez, era para acabar. Foi o primeiro voo sozinho? Não, mas foi o segundo ou terceiro. Foi logo assim. Está dentro dessa conta. Foi logo a princípio. Eu, quando comecei a escrever sobre aviões, agora respondendo à tua pergunta, um princípio que eu sempre mantive, porque eu sei que há muita gente que tem medo de voar. E ao longo da minha carreira lidei muitas vezes com situações, aliás, eu conto algumas no livro,
de pessoas que tiveram ataques de pânico, de manifestações de medo. Vamos falar sobre isso. Violência provocada pelo medo, porque também existe. Aliás, o Janjan e os comissários, de uma forma geral, lidam muito mais com esse tipo de problemas do que nós, os unruly passengers, aqueles que fazem toda a espécie de disparates e assim. Portanto, quando aquilo chega ao cockpit é porque a coisa já está a correr muito, muito mal, porque normalmente são eles que conseguem controlar a situação. Mas quando eu pensei em escrever livros, foi justamente a pensar, eu só vou contar histórias com um final feliz, porque eu sei, e tanto quanto possível, divertidas. Porque eu sei que há muita gente que tem medo de voar. Eu não me vou pôr a contar as tragédias. Claro que eu tive montes de problemas. Todos nós temos, né? Problemas técnicos. Com 30 anos, né? E estamos lá para os resolver. Somos treinados para isso. Só que eu acho que não tem o mínimo interesse, exceto uma mesa, uma conversa de pilotos. Podemos contar uns aos outros. Aconteceu, me fiz. Agora, para o público em geral, e principalmente para os leitores, eu acho que isso não faz qualquer sentido. Estar a contar tragédias não faz qualquer sentido. Mas não chega a ser uma tragédia. Não, mas é uma dificuldade. Mas a iminência de uma tragédia, portanto, há um problema. Essa coisa do medo é uma coisa interessante. Mais uma vez, voltando a essa questão. Eu posso te falar um bocado sobre o medo. Então, eu, como eu disse, eu tinha muito medo. Esse voo do porre, das 3 doses, quando nós entramos no avião, eu e minha mulher voltando para o Brasil, o comandante estava na porta, recebendo junto com ainda os passageiros. E aí eu vi escrito, eu não me lembro se vi escrito ou se ele falou, acho que ele falou, o comandante Fred. Eu falei com a minha mulher, porra, comandante Fred, bro. Comandante, isso é nome de comandante, Rosa? Comandante Fred, cara. Pô, isso é nome, sei lá, bicho. Isso é o teu amigo da esquina ali. Ô, Fred, chega aqui. Nome de jogador de futebol. Falei, porra, Fred. Eu falei, um jogador de futebol, Fred. Falei, pô, isso é nome de comandante. Comandante Fritz. Comandante Fritz, comandante Gouveia, comandante Souza, comandante Guedes. Né? Tem uma força. Com peso. Falei, porra, comandante Fred, né? Air France. Eu falei, comandante Fred. E, pô, fiquei com aquilo na cabeça, né? Que eu já tinha bebido todas, meio da madrugada. E eu já tinha mirado a cara do homem, porque eu vi ele quando eu cheguei. Quando tá no meio da madrugada, eu tô ali meio acordado, meio com sono, meio de porre, meio assim, meio assado. Aparece uma cabeça ali da executiva pra classe econômica. Eu tava na econômica, né? E eu falei, falei com a minha mulher, falei, o comandante Fred, olha quem tá ali. O que tem? Falei, quem é que tá no avião lá na frente? O que é? O piloto automático. Porra, qual cara vai deixar o avião no meio da madrugada? Quem tem medo, fantasia as claro coisas. Que sim. Não quer saber se tem copiloto, se tem um piloto que vai ali que tá dormindo, descansando. O cara quer... É desespero. Tem uma história sua aqui de uma menina... essa. Brasil, lá está. Brasil. Tudo acontece no Brasil. Essa história é muito curiosa. Bem, a história está contada no livro, mas também é uma... Eu conto muito rapidamente. Eu vinha do Rio para Lisboa de noite e já perto da posição de descolagem, portanto o avião sai da porta de embarque e depois vai pelo taxiway até à pista e entra o chefe de cabine, que não é suposto, porque nessa altura a porta do cockpit está selada, não entra ninguém, momentos antes da descolagem. E o chefe de cabine bateu à porta e eu pensei logo, há aqui um problema sério, abri a porta para o deixar entrar. E ele vem-me dizer, comandante, temos ali uma menina com um ataque de pânico agarrada à porta a querer sair. Quantos anos tinha a menina? 14, 13, por aí, uma criança, menina pequena. E eu pensei, eu não posso voltar para trás. Porque se eu volto para trás vou criar o caos aqui no galeão. Porque há tantos aviões para chegar. Se eu perco a minha ordem de saída, vou atrasar o voo não sei quantas horas, vai ficar caro. Então ali a gastar combustível, ali a voltar para trás. E depois o próprio processo de desembarque, tenho que chamar outra vez a TAP, a porta de embarque. Bom, a logística disto é um pesadelo, portanto, de uma volta para trás, que só se faz em situações de emergência, se eu tiver um problema sério. Aí o que me ocorreu foi, traz a menina para aqui, para o cockpit. Ela veio, chorava, gritava. Depois, quando entrou no cockpit, isto era de noite, não é? Ao fim da tarde, as luzes do cockpit, o próprio ambiente, tudo aquilo a distraiu. É uma magia aquilo. E até certo ponto a acalmou. Há uma cadeira atrás do comandante. Eu já fui nessa cadeira. E eu disse, olha, senta aqui. Eu
apresentei-me, olha, eu sou o Zé, aquele é o não sei quantos, não faço ideia. Senta aqui atrás de mim, vamos acalmar. Dá cá a mão. Ficamos de mão dada ali. Dá licença, comandante. Dá cá a mão. Sim. Dá cá a mão, está tranquilo. Sem interromper a história, ou interrompendo a história, mas já voltamos a ela. Uma situação muito parecida, a descolámos também para o Brasil, que levava o Dr. Talon. E depois isto até foi público, isso foi notícia. O Dr. Talon queria sair do avião. Eu fui falar com ele. Mas estava com ataque de pânico também? Pânico. Como é que é o primeiro nome dele? É o nosso médico do emagrecimento, muito conhecido em Portugal. Estava no 1A, queria sair, chamou-me. Eu era o supervisor, chamou-me e queria sair, queria voltar para trás. Eu disse, antes de sair, antes de voltar para trás, deixa-me só falar um pouco consigo. Sentei-me, dei-lhe a mão, ficámos a falar um bocado. Eu disse, vamos por partes. Eu falei-lhe o pânico, o barco, eu tenho pânico de andar de barco, eu percebo também, os amigos a falar, o avião a rolar, eu disse assim, diga-me só agora, por favor, podemos continuar a falar, é que se o comandante sabe disto, temos mesmo que voltar para trás. Continuámos a falar, estive a falar com ela até ao momento preciso da descolagem, saí para descolar no meu lugar. Que bela história. E fomos para Fortaleza. Espero que o Dr. Talon esteja a ouvir esta conversa. Não, e se ele ouvir, ele vai confirmar. Porque eu depois acabei por receber um cartão de simpatia e na entrega do cartão de simpatia foi referida esta história. Olha que maravilha. É engraçadíssimo dar a mão. Porque este dar a mão... O que é o cartão de simpatia? Isso era uma coisa da TAP, quando os passageiros reconheciam que havia uma atitude proativa. Uma medalha de honra ao mérito. É isso. Mas esta sensação do dar a mão é faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E porque é que eu ia de mão dada? Porque era o copiloto que ia fazer a descolagem. Obviamente eu tenho procedimentos também a fazer, tipo, confirmações, checklists e tal, mas podia perfeitamente estar de mão dada com a menina. Descolamos, tranquilamente, uma descolagem normal. E aí, logo que possível, começo-lhe a mostrar, olha, ali a Ponte de Niterói, que a gente vê bem, sei lá, o Corcovado, aquelas coisas mais... E ela ia olhando pela janela, distraída, parou de chorar, já não chorava. E aí ainda apanhei um pequeno susto, porque ao fim da tarde, no Rio, há sempre trovoada, né? E chuvas. E depois comecei a ver umas faíscas, uns relâmpagos lá longe. Eu disse, oh meu Deus, está tudo estragado, que a miúda agora é que entrei em pânico. Vai começar a ver os raios, vai voltar tudo e ela viu, só que eu disse, não te preocupes, aquilo está lá longe, é uma trovada, vai trazer chuva, que isto precisa tanto. E lá continuou no cockpit até ao cimo da subida, tranquila, a olhar para todo lado. E quando chegamos ao nível de cruzeiro, ela já estava perfeitamente tranquila. Eu disse-lhe, olha, vais ter que voltar para o teu lugar. Ela viajava com os pais. E espero que tenhas gostado da experiência. Eu tenho que sublinhar aqui a história ainda não acabou, ainda vai continuar. Ou melhor, eu vou contar a história e depois faço o comentário. 9 horas depois à descida para Lisboa, quando é anunciada a descida para Lisboa, aparece novamente o supervisor no cockpit a dizer, comandante, aquela menina que esteve aqui na descolagem, assim, então, o que é que se passa? Está outra vez a chorar? Não, ela diz que gostava muito de ver a aterragem. Portanto, temos uma cura milagrosa. Portanto, ela não só acalmou, como até manifestou vontade de assistir à aterragem. Que é uma coisa interessante, é até mais interessante. Teve contato com ela depois disso, comandante? Nunca mais tive. Não soube nada.